Olá! Passamos hoje a leitura do capítulo 14 do livro de Mateus, da Bíblia Sagrada. A morte de João Batista. Mateus 14, 1. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. Mateus 14, 2. E disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Mateus 14, 3. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Mateus 14, 4. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. Mateus 14, 5. E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Mateus 14, 6. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes. Mateus 14, 7. Pelo que prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que ele pedisse. Mateus 14, 8. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Mateus 14, 9. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. Mateus 14, 10. E mandou degolar João no cárcere. Mateus 14, 11. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. Mateus 14, 12. E chegaram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. A primeira multiplicação dos pães e peixes. Mateus 14, 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Mateus 14, 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Mateus 14, 15. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Mateus 14, 16. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Mateus 14, 17. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Mateus 14, 18. E ele disse: trazei-mo aqui. Mateus 14, 19. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, e, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Mateus 14, 20. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. Mateus 14, 21. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Jesus anda por cima do mar. Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Mateus 14, 23. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. Mateus 14, 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mateus 14, 25. Mas a 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Mateus 14, 26.
E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Mateus 14, 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mateus 14, 28. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Mateus 14, 29. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mateus 14, 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Mateus 14, 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 14, 32. E, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Mateus 14, 33. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, é verdadeiramente o Filho de Deus. Mateus 14, 34. E, tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Mateus 14, 15. E, quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Mateus 14, 36. E rogaram-lhe que, ao menos, lhe pudessem tocar a orla da sua veste. Todos os que tocavam ficavam sãos. Glória a Deus. Aleluia. Bem, vejamos agora aqui alguns comentários acerca do capítulo 14 do livro de Mateus, da Bíblia Sagrada. Então, diz o seguinte, o primeiro comentário é com relação ao versículo 1, diz assim, Herodes, o tetrarca ou Antipas, era o governante responsável pela morte de João Batista. Realmente está muito pequenininha. Herodes era um título da dinastia usado para descrever vários governantes diferentes. Essa família era implacável para com seus próprios membros e para com os de fora. Ninguém estava seguro. Herodes o Grande, pai de Antipas, havia condenado à morte vários membros de sua família, inclusive Mariane, sua esposa preferida. A ascensão ao poder da família revelava a crueldade e a engenhosidade de Herodes Antipas. Ele ajudou a depor seu irmão Arquelau, roubou Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e era devotada a qualquer um que exercesse o poder em Roma, naquele tempo. Bem, com relação ao versículo 13 do capítulo 14, o comentário é o seguinte, momentos de solidão eram importantes na vida de Jesus. E com relação ao versículo 21, diz assim, o tamanho de uma multidão era muitas vezes estabelecido pela contagem somente de homens, nesse caso 5.000. O número possivelmente poderia ser 3 vezes maior quando crianças e mulheres fossem incluídas. A alimentação de 5.000 homens, de 5.000 pessoas, um dos 3 milagres nos quais comida, bebida foram providenciadas. E finaliza dizendo, é o único milagre registrado em todos os 4 evangelhos. Certo? Bem, então, vou repetir aqui esse finalzinho. A alimentação de 5.000 pessoas, um dos 3 milagres nos quais comida ou bebida foram providenciados, é o único milagre registrado em todos os 4 evangelhos. Pronto. Assim nós encerramos hoje a leitura, do capítulo 14 do livro de Mateus, da Bíblia Sagrada. E aí eu tenho uma reflexão aqui que eu trouxe dessa outra Bíblia, que é a Bíblia da Mulher, segundo o coração de Deus, de Elizabeth George, com devocionais de Elizabeth George, Diz assim, Deus está no controle.
Muitas vezes enfrentamos muitas dificuldades no nosso dia a dia e achamos que as coisas estão acontecendo aleatoriamente, que não há um Deus que está no controle de todas as coisas. Mas é sempre bom a gente relembrar que Deus está no controle, né? Então aqui na página 708, a Elizabeth Jorge, ela escreve: Deus está no controle. E diz que está baseado no Salmo 147, 5, né? Que diz assim: grande é o nosso Senhor, forte em poder, não há limite para o seu entendimento. Glória a Deus. Então diz assim: quem está no controle de sua vida? Quem está no controle de sua vida, meu irmão? Quem está no controle de sua vida, minha irmã? Essa é uma grande questão. E se você deseja ser uma mulher de Deus, então deve fazer essa pergunta a si mesmo. Porque esse livro essa Bíblia é direcionada para as mulheres, né? Mas também vale para os homens, né? Então, quem está no controle de sua vida? E quem lidera seus passos ao longo da jornada? Deus é quem controla e lidera a sua vida. E porque Ele está no controle, você pode enfrentar cada dia com poder e amor do Senhor. Se você for jogado de cá para lá, se você for jogada de cá para lá, hoje, e alguns trancos duros surgirem em seu caminho, volte-se para Deus. Vou repetir. Se você foi jogada de cá para lá hoje e alguns trancos duros surgiram em seu caminho, volte-se para Deus. Amém, aleluia. Se estiver lutando com uma decisão, apresente a Deus. Se for ferida por outras pessoas, admita a sua dor e confie plenamente no Senhor. E jamais busque a revanche, qualquer que seja a situação. Esse impulso brota quando pensamos que os outros estão no controle. Diz aqui agora: Deus, uma oração que ela faz, né, resumidamente: Deus, confio que estás no controle. Sou muito grata por poder entregar cada situação, necessidade, problema e esperança a Ti. Quando eu for tentada a assumir o controle, ajuda-me a tirar minha mão das coisas e das situações, para que eu possa viver em Teu poder e vontade. Glória a Deus, aleluia. Foi muito bom fazer a leitura do capítulo 14 de Mateus. Nosso canal é a leitura da Bíblia. Meu nome é Lúcia Marques. Até o próximo encontro, se o Senhor Deus assim o permitir. Muito obrigada.